Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos ler e analisar o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vito. Esse texto está publicado no livro Princípios Fundamentais de Pedagogia, publicado pela editora Salesiana Dom Bosco e também da Associação Centro Hugo de São Vito. Então é um livro em capa dura muito interessante, né? E que trata de reunir alguns ensaios do Hudson Vito que tratam sobre pedagogia, sobre estudos. Nesse texto, o Opúsculo sob o modo de aprender e de meditar, o Hudson Vito vai ensinar conceitos básicos para aquele que está se dedicando à vida de estudos e sobre como estudar melhor. O Hudson Vito ele foi um grande estudioso do período medieval, ali por volta do ano de 1100, mais ou menos, além de ter feito serviços para a igreja, no sentido de ter atuado, né, nas hierarquias eclesiásticas, ele também foi professor no Mosteiro de São Vito, por isso o nome Hugo de São Vito, e escreveu alguns tratados sobre pedagogia, sobre ensino, sobre como se desenvolver nos estudos. Um deles é esse aqui, A Instrução dos Principiantes, publicado pela editora Quirion, que trata justamente para aqueles jovens que estão iniciando a vida de estudos, especialmente os jovens naquele período que eram voltados para tomar uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo se dedicavam também aos estudos, então a instrução dos principiantes e também a sua obra mais conhecida, que é o Didascalicon, sobre a arte de ler, onde ele vai ensinar aqui vários preceitos sobre como estudar, sobre como ler as escrituras, sobre conceitos basilares para quem estuda e para quem quer se desenvolver de acordo com a pedagogia daquele período em que ele escreveu, no período medieval. Então, essas duas obras muito interessantes pela editora Quirion, A Instrução dos Principiantes e o Didascálico, mas o texto que nós iremos analisar está nesse livro Princípios Fundamentais da Pedagogia. Esse texto, que é o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, ele serve como uma espécie de introdução ao Didascalicon, que é a obra mais conhecida do Hugo de São Vito. Então, tanto essa como o Didascalicon tratam sobre como estudar, sobre como se desenvolver. Mas passamos à leitura, então, do texto e nós iremos fazer os comentários sobre cada parte que está apresentada aqui nesse texto. Então, opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar, do Hugo de São Vito. O texto começa tratando sobre a humildade. A humildade é necessária ao que deseja aprender. A humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela muita coisa tendo sido escrita, as três seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. Então, muita coisa já se tratou sobre a humildade, e aqui ele vai falar aqueles princípios que se aplicam àqueles que estudam. Então, a humildade é algo necessário para que se aprenda algo da forma mais correta. A pessoa que não é humilde, ela tende a não aprender corretamente. E existem três princípios que eles devem observar. A primeira é que não tenha como viu nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. A terceira é que, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Então, não desprezar nenhum tipo de conhecimento, não tratar como maligna, como algo que você tem que ignorar completamente algum tipo de ciência. Por exemplo, tratar como vil, como maligna, como errada a ciência da matemática, ou ainda a astronomia, ou ainda a filosofia. Não se deve desprezar um âmbito de conhecimento e nenhuma escritura, como está mencionado aqui. Ou seja, nenhum tipo de livro deve ser desprezado de certa forma, porque ali pode estar contido um conhecimento. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. Ou seja, se você é adulto e existe um jovem, adolescente, uma criança que sabe mais do que você sobre um determinado tema, não se envergonhe em aprender com esse mais jovem. Esse é um princípio da humildade, né? A terceira é que quando tiver alcançado a ciência, não despreze os demais. Ou seja, quando você ter um conhecimento muito bom sobre determinado tema, não despreze as outras pessoas em razão disso, né? Se você tem um conhecimento de filosofia, não despreze aqueles que sabem menos. E também não despreze o âmbito de conhecimento, ou seja, não apenas fique só na filosofia e despreze os outros conhecimentos que não sejam apenas aquele da filosofia, né? Ou seja, você tem que ter amplitude, tanto para aceitar e estudar as outras disciplinas, quanto no sentido aí de
desprezar as pessoas que não conhecem, que não têm o conhecimento que você mesmo tem. E ele continua: muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isso envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio do que todos se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei, desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz de fato o apóstolo: omnia legientes quae bona sunt tenentes. Então aqui, muito interessante, né? Sobre aquilo que você vai aprender, você tem que ler e estar disposto a aprender da melhor forma possível, ou seja, essa boa vontade em aprender algo, no sentido de que muitas pessoas querem parecer sábias, muitas pessoas querem mostrar que sabem, mas não estão dispostas a aprender, né? Então é por isso que ele coloca: as pessoas se enganam de achar que são sábias e se envergonham de aprender com outras pessoas no final das contas, né? Essa pessoa deixa de ser humilde e passa a ser uma pessoa arrogante que não quer aprender, que não está disposta a escutar para aprender alguma coisa, né? E além disso, tratar as ciências como algo vil, como algo ruim, que se deve desprezar. Na verdade, o conhecimento ele tem que ser valorizado, ele tem que ser aceito e estudado da melhor forma possível, né? O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Nunca presuma de sua ciência. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Busque os ditos dos sábios e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. Então, o bom estudante ele tem que ser humilde, no sentido de estar disposto a aprender, simplesmente. E não aquele que simplesmente começa a contrariar tudo que está sendo ensinado e simplesmente você lê já com ponto de crítica, na verdade. Então, na verdade, você tem que aceitar aquele ideal, estudar aquele ideal e depois compreendê-lo e verificar se ele deve ser aceito ou não por você. Mas o princípio da humildade pressupõe isso, de primeiro ser manso, de primeiro entender aquilo que está sendo passado, para depois justamente apresentar a sua ideia, ou discordar ou não, né? E tem que estar justamente inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres. A tentação do mundo, os prazeres carnais, muitas vezes, eles tendem a nos afastar do estudo pleno, né? E quando isso acaba te atrapalhando, você tem justamente se policiar. E solicito em aprender de boa vontade de todos. Então, quem quer realmente estudar, quem quer realmente aprender da melhor forma possível, ele tem que passar por esse processo de entender que ele não sabe tudo, que ele precisa aprender de todos. Esse é um princípio aí da humildade. Então, nunca presuma de sua ciência, ou seja, nunca presuma que você sabe algo, que você pensa que conhece alguma coisa. Simplesmente esteja disposto a aprender aquilo e da melhor forma possível, então, apresentar aquilo que pode compreender, aquilo que pode entender sobre aquilo que está estudando. Não queira parecer douto, mas sê-lo. Ou seja, não queira fazer pose, né, de intelectual, de estar bem trajado, de vestir aquelas roupas, né, de achar que é intelectual e, na verdade, não saber sobre aquilo, né? Se alguém te perguntar se você sabe aquele conhecimento, você diz que sabe, na verdade você nem estudou. Eu já vejo muito isso acontecer na internet, né? Você pergunta para a pessoa sobre um determinado livro e a pessoa nunca leu e ela acha que sabe sobre aquilo e começa a dissertar ali vários minutos, várias horas sobre um determinado tema que ela nunca chegou a estudar. Então, é um princípio basilar, né? Justamente esse, de estar disposto a aprender de todos e não desprezar o conhecimento, né? Busque os ditos dos sábios, ou seja, buscar o conhecimento daqueles que sabem mais do que nós. E procurar ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente. Ou seja, ter esses vultos diante dos olhos quer dizer que ter os sábios, ter os antigos como um exemplo, como alguém que vai nos ensinar, como alguém que é um exemplo, que alcançou um conhecimento que você não tem e que a partir desse conhecimento você vai se desenvolver porque ele foi mais longe. Então, é o fato de ter humildade, é o princípio inicial para qualquer alguém que está iniciando na vida de estudos,
e segundo o opúsculo do modo de aprender do Hugo de São Vito, né? Eu sei que é difícil, né, ter esses princípios à risca, né? Mas eu diria que é um princípio basilar para quem quer realmente ter aí uma vida intelectual, uma vida de estudos, né? Então é isso. Esse é o primeiro comentário que eu posso fazer sobre esse opúsculo, sobre o modo de aprender de Hugo de São Vito. O texto ainda prossegue com outras temáticas que nós poderemos analisar em outros vídeos, mas em princípio é isso, sobre a ideia de humildade posta por Hugo de São Vito nesse opúsculo sobre o modo de aprender. É imprescindível que você tenha essas noções, esses princípios, né, de que você não deve destratar, tomar como vil algum tipo de ciência ou algum escrito e não deve se envergonhar de aprender com ninguém. E quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais, não despreze as pessoas que sabem menos do que você sobre determinado conhecimento. E com isso você vai buscar aí a humildade necessária para o aprendizado, que segundo Hugo de São Vito é a base, é aquilo que vai formar o intelectual inicialmente, né? E sempre apresentando ideias que ele mesmo sabe, que ele tem pleno conhecimento e não apenas fazer pose de que sabe alguma coisa, mas sim realmente estudou aquele tema e sabe de fato, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.